Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje é praticamente Missão Impossível, né? Tem musiquinha do Missão Impossível aí, Davi? Bota a musiquinha do Missão Impossível aí. O entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que Douglas Nazário, cidadão tubaronense. Olha só a ficha corrida do cidadão. Jornalista especialista em gestão estratégica, consultor em gestão estratégica corporativa, consultor em comunicação e marketing na nzbt.com e diretor de comunicação da Prefeitura de Criciúma, mestre de cerimônia e, não menos importante, ele é o esposo da Carol Bortotti. Cara, que ficha, hein? Ainda bem que tu deu esse último detalhe aí, senão nem botava no ar, né? Se não, não, tem que ter os caminhos, né? Meu irmão, É, obrigado pela, aí. pela possibilidade de estar aqui com a gente hoje. Com certeza vai ser um papo muito bacana. Dani, legal estar junto contigo, né? Obrigado aí pela deferência. Se eu fosse tudo isso aí que tu falou, metade disso aí, com essa moral que tu me deu, eu tava já em outro patamar, como diz o jogador aquele, Isso, né? Mas, assim, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Já fazia algum tempo, né? Que a gente isso. queria fazer esse bate-papo, mas as agendas são corridas e até para marcar aquele cabelinho lá, às vezes, né? Vem mais vezes, diz o Dani, assim, não, eu quero, mas deixa crescer um pouquinho e tal. Mas enfim, bom estar aqui e a papo aberto, estamos juntos para falar sobre carreira, sobre profissão, vida pessoal, assuntos polêmicos, não polêmicos. Estamos juntos sempre e que bom estar aqui contigo. Perfeito. Gente, lembrando que o Papo em Navalha, ele tem o patrocínio da barbearia Dom Pettini, onde nós temos 3 unidades em Criciúma. Na Son Shop, Criciúma Shopping e no Angelone Center. Tá? Então nós temos aí mais de 17 profissionais aptos para estarem lhe atendendo de domingo a domingo. Né? Esse é um fator importante. Além disso, nós temos os planos de assinatura, onde você tem acesso ilimitado aos serviços da barbearia a um preço fixo. Então, gostou da ideia? Chama a gente lá e nós vamos dar todas as orientações. E temos também o patrocínio da Scolari. A Scolari é uma marca de produtos profissionais para o homem, para a linha de barbearia. Você que tem barbearia e que quer um produto de qualidade para estar entregando para o seu cliente, agregando ao seu trabalho, conheça os produtos da Scolari, tá certo? Meu irmão, vamos lá. Douglas Nazário, como tudo começou? Tu é um cidadão tubaronense que há muito tempo já está trabalhando e atuando e fez a sua vida, a sua família aqui na cidade de Criciúma. Como que tudo começa, rapaz, e vem parar aqui em Criciúma? Ô Dani, assim, ó, sabe que a minha história é um pouco interessante no sentido da exposição, né? E as pessoas, como as pessoas te percebem, né? Depois de tudo pronto e posto, né? E como que é o início de toda a carreira mesmo e a vida pessoal lá no passado, lá atrás. Como você mesmo disse, então eu sou natural de Tubarão, Santa Catarina, cidade vizinha aqui a Criciúma, né? Duas cidades que eu tenho um carinho muito grande, se complementam. E eu sempre fui um menino na infância muito tímido mesmo, assim. Nunca fui desses meninos de estar puxando papo com as pessoas ou liderando processos dentro da sala, querendo falar sobre coisas e tal. Sempre fui muito mais na minha, né? Um cara mais pacato e tal. Gostava de conversar, tinha os meus amigos e tal, mas não era muito a minha. E ali pela adolescência, ali pela pré-adolescência, 14, 15, 16 anos, comecei a despertar para essa questão mesmo de me comunicar melhor, assim, sabe? Eu sentia necessidade, talvez pela juventude, né? Assim, Uhum. vindo, aí já é mais mocinho, adolescente, já quer conhecer as menininhas, ter as namoradinhas, sair e tal. E aí comecei mesmo a me soltar um pouco mais. E a partir daí, fazendo ali a parte do ginásio, da escola, começa aquela preocupação, né? Até os pais também perguntando: ah, filho, aí, o que que tu gosta de fazer, o que que tu não gosta e tal. E aí, surpreendentemente, nunca foi o caminho da comunicação a primeira opção. Né? Eu sempre comecei eu sempre tive um hobby muito forte que é desenhar. Eu gosto muito de desenhar. Desenho mesmo, a mão livre, cartoon É mesmo? e também desenhos assim de projetar coisas, né? Gostava de projetar, inclusive, desenhar carro, roda, parte de peças, coisas nesse sentido, Que assim, legal. sabe? E aí veio essa coisa do desenho industrial como uma opção no teste vocacionado ali do segundo grau, né? Uhum. E aí eu até falei, ó, eu acho que eu vou nessa linha. Né? E aí quando a gente vai, isso era 1998, eu tenho 43 anos hoje, na época com 18 anos, eu tentei buscar ali, né, alguns caminhos para fazer a faculdade.
E só tinha essa cadeira, essa disciplina, né, essa faculdade de desenho industrial no estado do Paraná. Alguma coisa que ia surgir na Univale, em Itajaí, e aí aquela coisa, não é a mesma época de hoje, né? Eram outras épocas. Maior dificuldade de transporte, locomoção, os pais, graças a Deus, sempre tivemos boas condições eles de pagar o estudo, nada, né? Uma família classe média, normal, meu pai bancário, minha mãe contadora, mas para ir bancar fora não era assim tão fácil. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu tive que buscar uma outra opção para aquele momento, ainda jovem, né? Assim, no teste vocacionado tinha dado a parte de comunicação. Aí, nesse sentido, já um pouco mais aprimorado nessa parte minha de gostar de diferente da infância, agora já um pouquinho mais solto. Essa parte de falar, de ir ali, construir e tal. E aí deu jornalismo, publicidade, e aí eu fui tentar o jornalismo. Mas assim, fui tentar, vamos, já que eu não vou fazer o desenho industrial por agora, vou começar aqui, depois se der certo eu avanço. Uhum. E aí, graças a Deus, deu certo ali, né? Eu gostei, me achei no jornalismo, me achei na comunicação, e a partir dali, então, fui tendo oportunidades de trabalho, de conhecer empresas e de me posicionar lá no mercado, na época da região onde eu morava, Tubarão e região ali, e depois alcançar alguns caminhos também que me levaram para onde eu estou hoje. Que bacana, que história fantástica. É aquela questão que às vezes a gente está olhando o cidadão e a gente não tem noção da batalha que é para todo mundo, né? Perfeito. Independente da situação de cada um, em Uhum. cada momento você tem os desafios, né? É verdade. E as pessoas não veem essas batalhas, né? É. Porque de fato a gente também não mostra muito isso, né? Não, e tanto é verdade, Dani, que a partir do momento que eu entrei nessa parte, falando ainda profissionalmente do jornalismo, da comunicação, foi construído toda uma história. E você sabe muito bem, a gente já se conhece há algum tempo, a espiritualidade da gente é forte, eu sempre tive bastante Uhum. fé em Deus, e a minha vida sempre teve muito assim, né, na oração, pedindo a Deus, ó, conduz, a minha família também, minha mãe sempre foi muito fervorosa nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Naquela época, eu tinha uma oportunidade dentro da faculdade de fazer alguns trabalhos dentro do rádio da universidade. E a partir dali, então, comecei a fazer. Era na Unisul na época, né? A Universidade do Extremo Sul do Sul de Santa Catarina. E aí, ali eu comecei a fazer dentro do rádio alguns trabalhos. E esses trabalhos que era de forma acadêmica, começou a chamar a atenção do mercado lá na região. E uma das rádios, a Rádio Santa Catarina, né, que existia até então aí em Tubarão, agora mudou a nomenclatura, me chamou a atenção para fazer essa parte esportiva. Né? E o narrador da época lá, da rádio, que era o Luiz Augusto Alano, inclusive o Alano hoje é um narrador aí que trabalha no SBT, agora na Libertadores, já fez Sport TV, Premiere e tal. Na época nós éramos juntos lá em Tubarão, ele me convidou para fazer esse trabalho na rádio, no Campeonato Catarinense, na época lá Uhum. do Tubarão Futebol Clube, enfim. E ali eu comecei a posicionar o nome no mercado mesmo, né? Assim, aí agora numa audiência mais municipal, regional. E foi muito legal porque ali eu comecei a aprender muito sobre me comunicar com o microfone, improvisar também para falar sobre Uhum. assuntos diversos, não só esporte. E a partir dali, então, começou essa carreira propriamente dita do mercado de comunicação. Estudando na faculdade, trabalhando ali na rádio, e aí dentro da faculdade veio aquele momento que foi assim na hora certa e Deus sabe todas as coisas, que foi um concurso, né, um curso da RBS TV Criciúma, que estava implantado aqui na época, né, que esses gestores da RBS passavam nas faculdades. Esse curso acontecia de 5 em 5 anos, se chamava Caras Novas, né, e onde a RBS pegava de 5 em 5 anos e fazia essa seletiva dentro de algumas universidades pelo estado, onde havia a cadeira de jornalismo, para fazer a parte de seleção e trainee, né, treinar para futuramente ser repórter e tal, jornalista da empresa. E aí eu estava no 5º semestre e o nosso jornalista da época aqui, 99, 2000, 2001, o Silmar Velter, que era coordenador, passou lá junto com a equipe de Florianópolis, eu me inscrevi. Me inscrevi e a partir dali tudo aconteceu. Assim, fui selecionado na primeira etapa, depois na segunda etapa e a terceira, que era a entrevista final, consegui passar, né, numa entrevista lá em Florianópolis. Isso era final de 99, 2000 e a partir dali consegui então entrar dentro da TV para fazendo a faculdade ainda, que terminaria em 2002 por ali. Eu entrei em 98, 2002, 2001 a faculdade terminou. Em 2000 eu já estava como estudante da faculdade, estudando faculdade de jornalismo, mas trabalhando já como trainee dentro da RBS, aprendendo televisão especificamente como especialista ali dentro, né? Então foi uma virada muito forte na minha carreira, né? E a partir dali consegui então também avançar, né? Agora
Eu contei da história ali do menino tímido, depois das oportunidades que tinham a encruzilhada ali da parte do hobby, que poderia ser profissão do desenho, mas foi para um outro caminho, dadas as circunstâncias, para a comunicação, que não era assim a primeira opção. Aí dali da faculdade rádio, do rádio veio essa oportunidade na TV, como trainee. E a partir dessa, então, saí mais, né, até pelos próximos 10 anos, 12 anos, onde eu fiquei na RBS TV Criciúma. Fui para Joinville também, trabalhei na RBS TV Joinville 1 ano, 2 anos. Depois em Jaraguá do Sul também, mais 1 ano, 2. E aí voltei para Criciúma, na vaga de apresentador e editor de esportes ali, em 2004 ou 2005, se eu não me recordo. E fiquei, então, nessa função aqui em Criciúma até 2011, quando eu acabei optando por sair para uma nova etapa da vida. Que show. Você é uma das caras mais marcantes, assim, pelo menos que eu lembro, dessa fase da RBS, porque na época o poder da televisão ele era esmagador, né? Muito maior do que hoje. Ele tinha um poder de massa muito maior, não tinha essas questões de YouTube, não tinha as questões das redes sociais tão fortes que hoje rivalizam e tomam o tempo do cidadão que ele até então dedicava à TV. Divide Então, bastante o tempo, né? isso. Então a TV ela dava uma exposição gigantesca, né? Como que você, ainda na faculdade, como que você mensura, né, o impacto disso em toda a sua projeção de carreira e tudo mais? Porque você já entra num veículo que era o maior da época, que a RBS, né, afiliada à Globo, tal, na Sim. época era um canhão. Então, isso é muito real. Tudo que você falou, isso não é achismo, é fato, né? Fato. Nós tivemos alguns períodos, até o meu trabalho de conclusão de especialização e pós e MBA que eu fiz, trouxe essa linha que foi essa fase de transformação da comunicação, né? Nos dias que nós estamos vivendo. Concluiu o projeto, concluiu o trabalho, e a conclusão desse trabalho foi de que a transformação continua. Nós não chegamos no fim dessa nova etapa. Sim. Lá, no início da comunicação impressa, né, com Gutenberg e a prensa, quando chegou, foi uma transformação muito forte para aquelas pessoas que viveram no final do século XVII, início do século XVIII. O que aconteceu? Naquele momento, apenas as instituições tinham poder da comunicação. Através da palavra, com as missas, os cultos, o poder da igreja, né? O poder do Estado, que faziam comunicados oficiais, e as pessoas apenas recebiam fragmentos do que era preciso saber em forma de serviço. Quando a imprensa foi instituída, principalmente, como eu falei, na questão da parte escrita, a prensa, ela veio e trouxe ali na mão das pessoas, com o poder da compra, ou apenas do recebimento, dos folhetins e dos trabalhos impressos com a imprensa instituída, mais informações. Sim. E aquilo causou um furor na época na Europa, e onde os países tinham esse tipo de material jornalístico mesmo já na época, né? Então isso causou, inclusive, assim, comoção em massa, algumas mortes, inclusive, porque tu mexe com o ego da pessoa, tu mexe até hoje com convicções. Sim. Eu tenho uma convicção, tu tem uma diferente, daqui a pouco eu exponho a minha de um jeito que tu não gosta, e isso causou realmente uma revolução. E assim foi durante todo o século seguinte. Só foi novamente mudar quando instituiu o rádio. Né? E aí já estamos falando do século passado, na década de 1900, ali, 1800, final com Marconi e tal, e toda a parte do rádio. Então, no início dos anos de 1900, começou o rádio e trouxe um novo momento, onde o rádio ocupou um espaço de audiência elitizada e com grande massa ouvindo o rádio nos horários que eram específicos dele, mas durante todo o dia, principalmente nas radionovelas, a informação e tudo mais. E ficou assim até a década de 60, 50, quando veio a televisão. TV. E aí a TV assumiu esse lugar do rádio, né? Pela imagem, o poder de ver, ao invés de só ouvir, né? A imagem ela mexe com a vida da gente até hoje, e aí as pessoas, né, conhecem locais através daquele equipamento, aquela caixa mágica, e tudo muda. E aí o rádio continua tendo a sua importância, mas vai para um patamar, pelos próximos 50 anos, que ele conquistou ali 2 espaços que até hoje se mantêm, ou até então se mantinham, que é o espaço do jornalismo pela manhã, o esporte, e é isso. Né? E no mais é entretenimento e música para locomoção. Né? Mas a TV ganhou o caráter de coqueluche, digamos assim, de 50, 60 até esse momento que nós estávamos vivendo, final dos anos de 1990, anos 2000.
quando a gente começa, então, a ter a entrada da internet de maneira mais aceita e massificada. Uhum. Porque a internet, eu não sei se você tem mais ou menos a mesma idade que a minha, Dani, mas assim, para quem tem uns 40 anos, lembra que lá em 95, nas faculdades, nos laboratórios, nós tínhamos a internet já. Uhum. Né? Entra lá no Netscape, entra lá no KD, entra lá na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro. Cara, tu ficava lá 10 minutos para baixar aquela imagem, né? Fazendo ali a ligação de escada, era um negócio louco. E aí, mas ali já era uma emoção, né? Porque tu tinha acesso a entrar onde tu queria por um navegador e tal, mas era muito rudimentar. Mas nos anos 2000 a coisa melhorou. E a partir daí, quando melhora, significa mais gente, mais massa, mais audiência. E a partir daí, então, as pessoas começaram a perceber que tudo isso que nós falamos até agora, o que era impresso e virou portal digital, o que era eu tendo que ficar lá na frente da TV para esperar o Douglas Nazário no Jornal do Almoço, agora eu podia ser também um comunicador, ou fomentar informação e passar informação para as pessoas, que podia ser para o meu vizinho, para minha rua, mas eu já era um fomentador de conteúdo. Então todo mundo começou a se tornar isso. E aí aquele volume de informação, ele quadriplicou, multiplicou de maneira vezes, bilhões de vezes. Tanto é que tem um estudo da universidade, acho que é de Cambridge, que mostra que toda a informação que foi produzida durante 2000 anos, ela é menor do que a que foi produzida nos últimos 15 anos. Meu Deus. Então, assim, é muita coisa. É uma exposição absurda, né? E aí, voltando, fazendo todo esse preâmbulo que eu fiz para trazer novamente para a nossa pauta, que é a tua pergunta, é o seguinte, mudou completamente. Porque eu ainda peguei, posso dizer, aquela fase que a televisão, como você falou, dominava. Dominava, que era o quê? Década de 90 e dos anos 2000. Mas a partir da chegada da internet, com a parte do streaming e a parte da capacidade de troca de dados, me fugiu a palavra certa sobre isso, a gente tem a banda, né? A banda de internet começou a ficar muito maior, 3G, 2G, 3G, a chamada banda larga, hoje já estamos no 5G, acabou. A televisão é tempo real, tu vê em 4K em tempo. Antes de comprar um DVD, um Blu-ray, um discão de 4 GB, meter ali para o processador do aparelho fazer rodar em 4K. Hoje você tem um aparelho até potente, mas o que faz rodar em 4K tá numa nuvem, tá em outro processo. E todo mundo pode usar isso de forma barata. Sim. Então, assim, qualidade de imagem, qualidade de som e qualidade de conteúdo. Então, isso faz com que as pessoas hoje tenham espaço. E aí, essa concorrência fez com que a TV perdesse um pouco de poder. Nós chegamos a sair lá da RBS TV em 2011, quando eu estava lá, com 82% de audiência. Né? Hoje os números mostram que a média Globo está em 38%. Nossa. Então, assim, ainda é a maior audiência em termos de televisão e do Brasil, mas a concorrência já está aparecendo. Streamings como Netflix, HBO, Prime, o YouTube, nem se fala, o YouTube está até rivalizando ali, já mostram pontos de audiência em relação à TV, que ainda não bateu completamente. Só que não bateu por quê? Porque eu, na casa dos 40, você, meus pais que ainda estão vivos, alguns que têm os avós, essa faixa etária vai morrer vendo televisão. E não vai deixar de ver. Ela pode migrar também para a internet, mas ela vai assistir. Agora, talvez a tua filha, o meu sobrinho afilhado, não assista mais. Quem tem 15 anos hoje vai ser economicamente ativo daqui a 10 anos, com 25, ou com 20, enfim, economicamente ativo, trabalhando estabilizado e comprando. Ele não vai mais sair correndo para ver o Douglas Nazário, né, fazendo essa figura de linguagem, porque eu não estou mais lá, para ver lá a TV. Ela não vai dominar mais o teu tempo. Já não domina mais. Sim. Aqui vai dominar o teu tempo. E aí tu vai onde tu quiser poder ver o que tu quiser. Então, assim, essa parte da TV hoje é a maior dificuldade que ela está tendo. Lá nas pesquisas da Globo, da Record, da BBC, da CNN, eles sabem que eles têm uma faixa etária viva que vai morrer com eles. Mas quem está chegando não vai estar indo para lá. Por isso que essa correria, por isso que nós estamos em transformação ainda, por isso que não acabou essa história desse novo momento, como foi a prensa de Gutenberg, como foi o rádio, como foi a TV e como está sendo a internet. Está sendo. Ainda não terminou. Então, assim, as TVs no alto da sua, entre aspas, arrogância, né? Não me leve a mal, mas é que quando tu está dominando o mercado, tu tem a tua visão meio turpa, né? Tu fica cego. E aí faltou... Na zona de conforto, né? Faltou essa transição. Sim. Né? E aí quem fez a melhor transição do que a TV nesse momento? O jornal impresso, que muitos diziam que ia acabar, mas os maiores jornais hoje já estão em portais e já estão com audiências de milhões. E o rádio, que estava lá nos horáriozinhos nobres dele depois da TV, hoje está na palma da mão e hoje é mais acessado através de ambientes como esse,
de podcasts ou as emissoras de rádio que botaram seus aplicativos ou estão ali e todo mundo consegue ouvir. O rádio se posicionou legal com a internet. A TV está com dificuldade. Hoje, vou pegar aqui, a gente fala muito da Rede Globo porque é a maior, Sim. nem, sem desmerecer ela e muito menos em detrimento às outras. Mas o Globoplay hoje, ele é o quinto, sétimo colocado. Ele é o quinto colocado. Ele podia ser o primeiro colocado. Mas é que ele não se posicionou Não no se tempo posicionou. correto. Lá eu me lembro que lá em 2009, ainda dentro da RBS, nos nossos encontros de jornalismo, da Globo, da TV que nós fazíamos, é claro que eu estou falando, parece assim que eu tava, não sabia nada, não tenho bola de cristal e não tinha. Mas nós já discutíamos porque a geração minha, na época que tinha 27, 28 anos, dizia, esse YouTube aí vai dar coisa, hein? Esse YouTube é bom. Por que nós vamos botar uma programação aberta dentro do YouTube? Não. Quem quiser nos assistir, que vá assistir na TV, porque a parte comercial tá ali. Ali é que nós vamos faturar. Claro que sim, mas e a transição? E a visão de que aquilo ali ia dominar o mercado? Faltou também, não só para a Globo, como para todas as outras, mas assim, faltou essa transição. E aí hoje o que aconteceu? Globoplay, vamos vender. Não vende, as pessoas... Já tem um outro na frente. Quem aqui assina Globoplay ou Netflix? Netflix, cara. Quem aqui é a segunda opção? Prime, cara. O cara que tem um pouquinho mais de condição já mete 3 ali, vai uma Disney. E são baratos, né? R$19,90. O Netflix é que se faz de bobo aí agora. É uma visão que ele tem que ter agora, né? Ele vai ter que se reposicionar. Ele já sabe que tá tremendo ali, mas ainda é muito forte. Enquanto ele tá ganhando dinheiro. Mas outros eram fortes há 10 anos atrás. Sim. Então é importante entender o cenário. Entender o cenário, às vezes, tu tá muito grande, tu não enxerga tanto o cenário, mesmo tendo os números na mão. Então é o que eu digo hoje, assim, para trazer, né, para a pauta, como você disse. Então, eu vejo dessa maneira. A televisão, eu peguei uma fase onde nós tínhamos a grande audiência. É claro, eu sempre disse, a RBS TV, a Globo é um grande espelho. Se você vai desarrumado, estou falando uma figura de linguagem sobre a percepção das pessoas, né? Não é sobre conter, não é sobre ser bonito e tem que estar na televisão, não é isso. Mas imagina um grande espelho. Se você vai lá com roupa rasgada, descabelado, com sujo, as pessoas veem, nossa, que cara sujo, que cara. Agora, se você vai bem postado, nossa, o cara tá bacana ali naquele. Tô vendo ele bacana. Então, assim, fazendo uma analogia sobre a questão de imagem, mas também trazendo para o conteúdo, é o que eu quero dizer. Se você não faz um bom trabalho naquele grande espelho, naquele grande canhão, você também não tem sucesso. Então, eu sempre agradeço muito ao Grupo Globo, a RBS TV, são meus parceiros até hoje com a minha empresa, e aonde eu atuo. Que nós trocamos informações, eu consigo posicionar clientes lá, a gente fornece informações para elaboração de matérias e reportagens. Então, somos parceiros ainda e sou muito grato mesmo. Mas é aquela coisa, se você não é um bom profissional, você não vai ter sucesso lá. E eu agradeço porque tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho lá, num grande canhão, numa época em que a audiência era muito alta. Hoje continua muito alta ainda, mas eu acho que a fase é de transformação que nós estamos vivendo. Perfeito. Dentro dessa aula que você deu para a gente aqui, o que me chama a atenção é o seguinte: o período que durava uma novidade. Né? Você falou que lá, século XVIII, ali surge a imprensa, e aí é uma revolução, e isso dura até começo de 1900 para surgir o rádio. Verdade. Mais 50, 60 anos surge a televisão. Os looping vão diminuindo, né? Começo dos anos 90 já surge a internet e agora revoluciona tudo. Cara, qual é o próximo passo? Essa é a pergunta de se eu soubesse, né? A pergunta de $1 milhão, né? Porque o que me chama a atenção é o seguinte... Muito mais que $1 milhão. O volume de informação, e aí não necessariamente é uma informação necessária ao nosso cérebro, porque hoje a gente está sendo bombardeado com informações que não importam. É um lixo, né? Eu acho. No sentido de informação. Eu li alguma coisa que, tipo, uma criança hoje com 7, 8 anos, ela tem mais informação, ou ela está armazenando mais coisa no cérebro dela do que o imperador de Roma tinha. Imagina, não, perfeito. O próximo passo para mim é a autorregulação e a autoseleção do que é bom e o que é ruim, para que possamos ter um período de estabilização da informação e as pessoas entendam aquilo que é certo, errado, importante para suas vidas. Eu sou contra a regulação do Estado, a regulação de grupos que se acham moderadores da informação, seja no Brasil ou no mundo.
Errado. Não pode. Agora nós estamos vivendo isso. Temos que controlar as mídias sociais. Uhum. Temos que regular isso X, A e B. Errado, não pode. Não existe isso. Dentro do segmento do jornalismo, nós temos muitos colegas que querem e apostam que esse é o caminho. Desculpa, a minha visão, eu não sou o dono da verdade, mas a minha visão, todos estão errados. Nunca foi assim. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão tem que ser soberanas, elas têm que existir de maneira total. E quem vai regular o que é bom, o que não é o público. Uhum. Com base em estatística, com base em quantidade de informação e os fatos que vão se apresentando. Então, quem é que vai regular uma informação? É o judiciário? É o próprio grupo de jornalistas? O jornalista não é um ser superior e diferente de ninguém, que tem suas intenções próprias, seus Sim. interesses pessoais, seus interesses políticos e econômicos. O segmento judiciário tem seus interesses políticos e econômicos. Uhum. Todas as profissões e todo segmento da sociedade tem as boas pessoas e as más pessoas. Sim. Quem produz conteúdo tem pessoas boas e pessoas ruins produzindo conteúdo. Então, se você tem hoje uma censura, uma regulação de quem quer se expor, quem quer falar, você está correndo um risco muito forte de botar a sua liberdade na mão de um grupo de pessoas. Porque aí eu vou lá e emito uma opinião baseada em informação e fatos, e daqui a pouco vem um segmento e diz, não, segura porque não é bem assim. Não, mas o fato aqui não, mas é que agora, no momento que nós estamos vivendo, não é bom divulgar isso. Como assim não é bom? Informação é informação. Exato. Agora, se você ofender alguém, se você for contra a honra de alguém, se você falar um palavrão, ofender a família, julgar sem provas e condenar, tem todo o escopo jurídico da lei já está ali para te punir. Uhum. Não para te cercear, mas para te punir pós. Sim. Eu tenho que ter autonomia para falar o que eu quero e ser responsabilizado diante de uma lei pelo que eu falei. Exato. Douglas, calúnia e difamação para você. Que você disse que eu tinha roubado e eu não roubei. Uhum. Cadê a prova? Ai, meu Deus, cadê a prova? Não, pois na emoção eu falei, desculpa. Desculpa não. Eu até te desculpo, tá perdoado. Mas na lei tu vai me pagar 20 mil reais porque é calúnia e difamação. Cara, já tem lei para isso. Exato. Já existe lei para quem fala mentira, para quem ofende. Não é cortando a liberdade de informação das pessoas que você vai melhorar o cenário que nós estamos vivendo, das famosas fake news. Acho que a evolução do que nós estamos vivendo agora é realmente um momento de muita desinformação. Eu não estou dizendo que não existe, existe. Sim. Ela Mas existe, sempre existiu. ela né? sempre existiu e ela é resultado dos avanços. Sim. Então, assim, só que esse é um avanço que atingiu todo mundo. Uhum. Antes era um avanço que a informação estava na igreja e a comunidade começou a ser impactada. E aí a informação ela foi verticalizada. Ótimo. Depois massificou um pouco mais. E agora, além de massificar para todos, todos também podem se comunicar da maneira como eles querem, com o público que eles querem. E, cara, é isso, é a evolução, você não pode bloquear isso. É a mesma. Essa é uma briga, paralelamente falando, de querer fazer com que os taxistas, ou os Ubers, que os taxistas. Tu diz assim, ó, tá certo os taxistas de lá querer que o Uber acabe. Claro, porque o Uber não pode, o táxi tem que ser mantido. Errado, cara. Tecnologia. Tu não pode desver. Exato. Já tá ali a tecnologia. A coisa aconteceu. É assim que a coisa evolui. Agora, sim, os taxistas e o grupo que trabalha com táxi tem que evoluir. Evoluir. Exato. Quer ficar parado ali? O novo mercado vai te absorver. Vai te engolir. Infelizmente é assim. Porque se tu Ou felizmente, né? Porque é assim que a gente avança. não, sim. Infelizmente, Infelizmente, é pra quem quer ficar parado, uma força de linguagem, né? Mas tá certo. Felizmente é assim. Tu tá correto. Usei a palavra errada. Felizmente é assim. Porque é assim também que a gente avança. Eu acho que na questão da informação é isso. A gente precisa entender que o cenário está posto, não dá para desver e não dá para regular baseado em grupos. Então vamos criar o Conselho Nacional do Jornalismo. Aí bota lá dentro do Conselho Nacional de Jornalismo 3 caras que são adeptos de governos A, B ou C, seja ele de direita, de esquerda, bota lá do judiciário o ministro que já tem chucho com um político lá que já tem informações A ou B que ele favoreceu, ou soltou bandido, ou não sei o quê. Como é que tu vai criar conselhos com pessoas? As pessoas são falhas. As pessoas são falhas. Eu sou falho. Sim. Eu não quero regular nada. Não quero participar de conselho nenhum. Eu não quero dizer pra ti, ó, esse podcast aqui é o seguinte, eu acho que, cara, esse tema não é bom. Não é assim que se faz. Exato. Todos têm direito. E aí vai ter uma regulação da audiência. Não gostei. Pô, esse cara aqui, as imagens que ele está mostrando no blog dele, não, tá errado, não quero. E nós já temos aí
em termos de regulamentação, dentro dos valores sociais e humanos, baseado nas leis que nós temos, os veículos de comunicação e as plataformas com as suas métricas e metodologias que são para regular, entre aspas, para criar as faixas para cada público. Se você tem uma programação para até 12 anos, você vai ter lá um quadradinho para clicar lá. Se você vai ter até 18, tem que estar sinalizado lá em vermelho. Se você vai... Ou seja, essa é a classificação etária de acordo com o conteúdo que são feitos com base em valores morais e tal, que ainda existem hoje, mas cada vez está mais difícil. A questão da fake news que hoje está tão em alta, né? Eu entendo que isso sempre houve, né? Na verdade, a primeira fake news foi quando a serpente falou com a Eva, não, vai que é tranquilo. Vai que é boa. Mas você percebe que todo esse movimento de tentativa de controle de conteúdo é um revide das grandes empresas que sempre detiveram na mão delas o poder de dominar e dizer isso pode ser falado, isso não? Esse poder agora na mão dos imbecis ou do cidadão comum, que como você falou, hoje você está com um celular na mão, você consegue criar conteúdo que seja para a sua rua. Mas o cidadão comum hoje ele consegue se expressar e isso está assustando esse status que existia, que antes a gente era apenas um consumidor de conteúdo e agora a gente tem aonde debater ou dizer, cara, você falou diferente antes. Isso está assustando essas grandes corporações? Sobre a tua pergunta, o que eu vou emitir é uma visão, né? Uma opinião. Eu não tenho a informação, né? O fato. Então eu vou dar aqui a minha opinião. Acho que sim. Acho que sim. Acho que assusta. Assusta porque se você tem a sua rede de barbearias e chega um novo concorrente na cidade forte, você vai olhar para ele com uma certa atenção acima da média para ver o que ele está fazendo, para ver como ele vai se posicionar, para você se reposicionar e não perder mercado. Sim. Natural, concorrência é assim. Quando a gente fala de grandes corporações, além dessa concorrência natural, existe um jogo de poder ali, onde você sabe que existem grandes grupos de empresários, grandes grupos de pessoas influentes, que têm acesso a quem faz as leis, tem acesso com quem julga casos, seja ele em esferas de primeira, segunda, terceira instância. Existe. Não estou falando aqui que existe corrupção em todas as áreas, não, mas existe corrupção. Existe corrupção no jornalismo, existe corrupção no meu setor. Sim. Como eu falei, em todas as áreas existem os bons e os maus. Então, quando se dá essa situação de uma grande onda chegando que vai influenciar, impactar, e tu já sabe pelos números, porque os caras são abastecidos, de que isso vai impactar em médio e longo prazo, eles precisam estar se armando de alguma maneira. Eu vejo, assim, que atualmente no Brasil, essa questão que envolve a chegada das big techs, a ameaça de corporações de mídia e tal, existe um movimento para tentar frear um pouco, para tentar mexer nas regras, para não impactar tanto. Acho que isso existe. E não vou dizer que é assim, é ilegal. Eu acho que muitas tentam um caminho legal, né? Talvez não seja tão moral, mas não há ali em muitos casos, na minha visão, ilegalidade, mas uma tentativa de tentar salvar o seu, né? Salvar o seu, que nós estamos falando de lucros, também empregos, né? Claro. Pessoas, a gente tem que entender que tem pessoas trabalhando, famílias e tal. Então tá todo mundo ali querendo como eu falei, lá puxando a minha fala inicial nesse nosso papo aqui. Estamos em transformação ainda. Eles também estão tentando agora entender o que está acontecendo. E não terminou ainda, não terminou. A comunicação está vivendo uma fase, olha, que o solo está tremendo e está tremendo forte para todo mundo. Para governos, para empresas. E eu acho que, a minha visão, dentro dos estudos que a gente fez, eu até te falei aí dessas minhas especializações que eu concluí ali, que ainda vai levar mais uns 15 anos, assim. Talvez uma próxima revolução ali por 2040, 2035, e aí a gente estabiliza um pouco e após isso aguardar esse próximo passo, né? O para onde vamos, né? Que eu também não saberia te dizer. Perfeito. Uma das coisas que, salvo engano meu, que você conquistou dentro desse teu período de RBS, e que quando tu sai, tu traz junto, é o teu casamento, né? É verdade. Olha, bem que tu anotou ali, não podemos deixar de... Quem vê pensa, né? A Carol é a querida. A Carol é assim, a pessoa que Deus escolheu para mim, né? Eu tenho muito amor e muito orgulho quando eu falo dela, porque a gente se conheceu dentro da TV, né?
Claro, anteriormente, enquanto adolescente, namorando e tal, a gente sempre teve, né, um relacionamento ou outro, como todas as pessoas, inclusive ela. E quando a gente estava na TV, nós estávamos em momentos assim muito semelhantes, assim, né? Solteiros e também focados no trabalho, focados em crescer a carreira, né? Eu estava com uns 24 anos, 23, ela estava com 20, 21, e foi muito legal que ali a gente se estranhou já lá dentro, né? Dá aquele brilho no olhar, mas muito focados em trabalho, né? E foi assim durante os primeiros meses e tal, ela também, como eu já estava na TV há algum tempo, já fazia já uns 5 anos que eu estava na TV, ela estava chegando, então assim, precisava de algum apoio ali para algumas coisas e, obviamente, ajudando, né? E tinha segundas intenções ali em algum momento, porque também, como eu te falei, o brilho no olhar já tinha vindo. E foi muito legal, porque a partir desse approach ali, né? A gente começou nas festas de trabalho, e estar mais junto, e né, vamos sair, vamos tomar um chopp, vamos comer uma pizza, vamos conversar. E foi muito legal, que a partir dali a coisa foi estreitando. E aí, com 1 ano de casa, que ela já estava lá, a gente começou a namorar escondido. Opa, Escondido. A mas gente quem é não. que não podia saber qual Não, era é que a gente não. Na realidade, assim, é por causa da questão empresarial. Sim, Dentro claro. do grupo, não é que. Não que é Não, proibido, não era proibido, mas não a é gente, nós, aconselhável. não é que nós não tínhamos essa informação muito clara, Ah, né? Então, assim, a gente já sabia que tinha alguns casos, né? Pô, o mais emblemático de todos, que era o próprio William Bonner e a Fátima sim. Bernardes, que eram casados, né? Nós tínhamos ali a Suiane Quevedo e o Edmilson Ortiz na época, que também eram casados e trabalhavam lá na TV, mas eram casados, né? Uhum. Nós estávamos naquela fase, jovens, né? Namorando, aquela coisa, não muita certeza de alguns caminhos. Tá? Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte: vamos deixar baixo aqui para nós um pouquinho, depois a gente tenta ver para onde vai isso. E aí, passado 1 ano, assim, mais 1 ano no caso, a gente falou para a Lise Búrigo, que era a nossa Uhum. coordenadora na época, para quem lembra da Lise, queridaça. Aí a gente chegou, Lise, a gente tem uma coisa para te contar. Aí ela assim, eu já sei. Aí quem é que acha que não sabia, né? Só O a gente faro acha. jornalístico lá é É. grande. Aí a gente contou e foi bem legal. O grupo aceitou super bem, Florianópolis também. E dali pra frente foi uma coisa que naturalmente se construiu, que era o Uhum. nosso relacionamento real, como namorados, depois noivos, depois casados, e junto à TV, né? Que as pessoas também sabiam, o mercado já sabia, as pessoas na rua sabiam, a gente, querendo ou não, né, as pessoas sabem que a gente está junto, e aí Uhum. começa a criar aquela empatia com o público, né? Claro. E talvez isso também tenha, em termos de nossa imagem até hoje, enquanto casal e também como comunicadores, tenha sido fortalecido no mercado. Porque as Uhum. pessoas gostam de ver, né? Quando as pessoas se dão bem, quando elas têm um relacionamento duradouro. E eu e a Carol foi muito bom porque foi real. A gente Sim. está casado até hoje, está super bem. A gente tem, como todo casal, briga, como todo casal, a gente tem aqueles momentos difíceis, mas graças a Deus mesmo, né? E a gente é bem espiritual nesse Uhum. sentido. Tem sempre Deus e Jesus Cristo junto da gente no coração, e isso nos ajuda muito. E é isso também que é a nossa base, que nos fortalece, está aí 18 anos junto, né? A gente Perfeito. começou em 2005, casou em 2010 e tá aí até hoje. Que benção. Fico feliz, né? É Porque isso aí. essa questão da espiritualidade, né? Da Uhum, crença em algo sublime que ultrapassa esse mundo uhum. carnal nosso aqui, aparentemente ele está sendo quase que combatido hoje, né? É, Isso por um bom período da existência humana foi algo comum e até desejável, uhum. e parece que a gente caminha para um momento agora de um combate maior a esse tipo de visão, esse tipo de escolha de É, vida. é assim, ó, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sempre fui um menino assim que tive uma relação com Deus muito forte, assim. Sempre gostei de conversar. Me lembro que eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha uma pequena Bíblia da catequese. Uhum, Minha família sempre foi católica. Minha mãe, principalmente, muito de ir à missa e querer me levar. Quando eu era pequeno, não gostava, mas já ouvia, entendia e já ouvia as palavras de Deus ali. E isso sempre me impactou de alguma maneira. Quando menino, talvez, não quero ir à missa, mãe. Não sei o quê, aquela coisa de 6, 7, 8 anos. Mas eu me lembro que ali com uns 12 anos, é, eu já estava com uma bibliazinha no meu quarto, e não toda noite, mas muitas noites eu me pegava de joelhinho dobrado do lado da cama, dando uma lidinha e fazendo a minha oração e pedindo coisas para Deus. uhum, Quando criança, sim. Deus, me ajuda a passar na prova.
Deus, eu era um menino bem gordinho. É mesmo? É, bem gordinho. E aí eu dizia, quando eu estava mais adolescentezinho, Deus, queria emagrecer, queria ficar mais magrinho. Coisas de criança, certo? Sim. Queria um videogame de Natal. Mas também agradecia. Coisas de menino, orações de menino. Sim. E quando adolescente, também, orando e rezando para Deus. E depois de um tempo eu me afastei. Uma década de 2000 ali, quando a vida profissional começou a ficar muito forte. E aí eu acho que me afastei um pouco. Me lembro que foi uma fase que eu não tinha muito contato com Deus. E aí depois de conhecer a Carol já vem de uma família de origem mais evangélica, né? Uhum. A mãe dela, principalmente. E foi muito legal, porque assim, de maneira muito tranquila, né? As pessoas têm essa visão do evangélico como alguém chato, fervoroso, que fica falando de Deus e quer empurrar Deus e quer falar de... E tem, como em Tem. todas as religiões, tem aqueles Sim. que exageram, Aham. mas o evangélico nada mais é do que um crente, um cristão. Ele Uhum. acredita em Deus. E eu conheci a família da Carol e foi muito legal que eu voltei a falar sobre Deus ali e aquilo estava no meu coração. Uhum. E foi muito bom porque a partir dali, com a Carol, a gente começou também a ir no culto, né? Aí, na época a gente ia na igreja quadrangular, hoje a gente vai lá com o pastor Telmo na aba. Uhum. E são cultos que eu comecei a ir e gostar, porque é uma visão diferente também que hoje a parte evangelista tem, que é de conversar. Uhum. Que o evangélico mais tradicional, a gente tem aqueles cultos mais fervorosos, que o pastor Isso. gritava e não sei o quê, que é um tipo de culto que tem quem acha legal. Eu acho que esse modelo hoje, que as pessoas vão no culto e a gente vai lá, tem um momento de tu cantar, depois de tu ouvir a palavra em forma de conversa, Uhum. é muito legal. E aquilo sempre combinou mais comigo. E foi muito bom, porque eu comecei a ter esse resgate da minha vida com Deus, restabelecida a pleno, assim. E até hoje faço minhas orações e é muito legal. No que diz respeito a esse combate atual que você falou, eu acho que é fruto também desse momento que a gente está vivendo em comunicação. Porque tudo é comunicação. Se tu pegar, as pessoas estão podendo se comunicar e expor as suas vontades e as suas convicções na internet, suas convicções para todo mundo. E tá tudo bem. Uhum. Acho que as pessoas podem. Eu acho que criar conflito por causa disso é que não pode. Sim. Né? A não ser que você, de novo, fira direitos, né? Aham. Fira direitos. Então, assim, se a pessoa não acredita em Deus e lançou um blog ateu, mas não ofende, só diz, olha, eu acho que o universo ele foi criado lá de uma energia mínima, né, que é o Big Bang, e antes disso não havia nada, e eu acredito que não precisa ter Deus para ter criado aquilo, porque, ou seja, cientificamente ele vai dar as razões dele. Cara, tudo certo, cara. O cara que é evangelista, quer falar de Deus e quer montar o seu blog, o seu canal, fala, cara. Tu vai ter o teu público. Um não precisa brigar com o outro. Exato. Né? E aí eu acho que hoje a gente tem algumas vertentes da sociedade que tentam brigar uns com os outros. E aí são contra os cristãos, são contra os gordinhos, são contra os que pensam que politicamente correto é ser liberal, tem uns que acham que politicamente é ser progressista. Então, assim, o mundo da comunicação está ali para todo mundo falar. Falar não deve ser cerceado. Agora, aplicar tem uma lei. Sim. Então, a lei tem que ser aplicada. Né? Se o cara invade uma igreja e diz que está errado e quebra tudo lá dentro, ele vai ter que ser punido pela lei. Se a pessoa que é uma pessoa que é um cristão, mas ele é exagerado e ele invade lá uma manifestação de um grupo XYZ que está querendo, sei lá, até exceder questões morais e tal, na manifestação dele, ele vai lá para ir lá bater nas pessoas, ele está errado também, porque a manifestação é livre. Perfeito. Tu não pode entrar onde tu não está, sendo bem-vindo, e a tua convicção vai ferir o outro ali. Porque se um ou outro ferir reciprocamente um ao outro, vão responder na lei. E aí é que tá a questão. A lei já existe. A manifestação é livre. A lei já existe. Exatamente. Né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas questões para não deixar com que o pensamento de um invada o espaço do outro. Seja em qualquer linha, política, religiosa, de convicções pessoais, de orientações de sexo, de gênero, de religiosidade, de imagem. Não, agora eu quero que na escola aqui todo mundo tem que pintar o cabelo de verde agora e usar um brinco. Não, meu filho não vai. Onde é que está escrito isso? E se tiver escrito, eu vou lá para cima e vou do deputado e do congressista, porque se ele fizer essa lei aí, nós vamos entrar com ação, porque ela é inconstitucional. Exato. Então, assim, existem os caminhos, a Constituição, existe a Justiça, o Poder Judiciário. A minha preocupação é que essas instituiçõas sejam corrompidas ao longo do tempo. Porque a hora que tu perder a referência do Poder Judiciário e das leis, aí acabou a sociedade. Essa é a minha preocupação. Isso é grave.
É. né? Por isso tem que se cuidar tanto das instituições para não chegarmos de novo nesse ponto, né? Porque Senão tu ah, volta lá atrás, né? Na exato. época onde todos eram bárbaros, né? Uhum, Tu fechava a tua cidade com muralhas, botava os caras em cima do muro com canhão, ou com uhum. flecha, ou com lança, e quem quisesse vir, tu ia matar. Isso. É para esse caminho que nós vamos ir. Esse é o risco E isso se a é gente não não, preservar preservar a a justiça. justiça e Então, as assim, leis. inventar. Aí, de novo, falando de comunicação, que nós estamos falando de comunicação aqui, eu, como jornalista, eu vou defender de novo. Não pode cercear a fala das pessoas. Não Uhum, pode cercear. Não pode ir lá e tirar o direito dela se expressar. E se ela perfeito. disser, o ministro do STF, teu trabalho é muito ruim, tu não faz o que deve ser feito por causa disso aqui, ó, que a Constituição diz isso aqui, isso aqui. E eu tenho desconfiança de que no processo eleitoral há corrupção, no voto. Por que eu não posso falar isso? Pois é. Eu tenho a percepção de que há problema. Eu não estou dizendo que Uhum, tem. Estou dizendo que, uhum. na minha opinião, não está seguro. Agora, Eu não. cabe a E quem aí? conduz o processo mostrar de forma clara que a minha. Acabei de levar uma multa. Acabei de ser a Carol, ali no carro da Carol, de uma placa que estava no Paraná, de Londrina, que veio no nome dela uma multa. Mas a placa é diferente da placa dela. Até pensei que era um dublê, né? Que era uma, Aham, que era uma, como é que se chama? um Uma clone. clone. Mas não, porque a placa, o número está diferente. Foi um erro, né? Foi um erro, Sim. provavelmente do equipamento que tava até não dava para ver direito. Quem é que vai ter que provar que aquilo ali é um engano? Eu. Pois é. Porque eu fui. Uhum, Eu fui. Foi levantada uma situação onde estou na Berlinda. Eu vou ter que ir lá agora provar para a justiça que não é minha placa. Vou fazer uma uhum. defesa, vou mandar. Se eu estou dizendo que eu tenho uma certa desconfiança, sou um jornalista. Sou um jornalista. Pode ser um cidadão comum. Ô, fulano, aqui, esse processo está estranho. Não estou dizendo que está errado, mas foi feito isso, o procedimento está certo. Tá. Hoje em dia tem gente sendo calada e censurada por fazer pergunta. Uhum. Não pode, aí não dá. Uma coisa é Exato. dizer, o seu ministro, o senhor é um ladrão, o senhor roubou. Aí Aí você está ele pode, acusando ele de aí um ele crime. vai lá e pode, dentro da lei, da Uhum, legislação, uhum, da calúnia, da difamação, dizer, ó, prova, não uhum. provou, agora Exato. tu vai pagar danos morais para mim, 100 Uhum, mil reais. uhum. Ok, porque eu fui lá. Agora assim, ó, ô seu juiz, eu tô desconfiado. Tá muito estranho esse número aqui, tá muito estranho isso aqui. Olha só esses dados aqui. Uhum. Não estou dizendo que houve, mas eu acho que pode ter havido. Queria que o senhor provasse para mim, mostrasse, abrisse isso aí para mim. Uhum. Não, esteja preso. Esteja preso, como dizia minha avó. É, Não pode, ó. Então é isso que nós estamos vivendo hoje e aí é é, que é o meu, é um, é um meu perigo. perigo. Perfeito. Você sai da RBS, você monta a sua empresa, é isso? É Esse isso. é o caminho? Você trabalha com marketing, consultoria para empresas, né? Em toda Uhum. essa área que você acumula essa expertise. E como que você chega ao serviço público? Na realidade foi bem paralelo, Dani. Assim, ó, o que aconteceu? Ali então, na RBS TV eu entro em 99 para 2000, ainda como estudante, me formo, dentro da TV já estava trabalhando, me formo e vou trabalhar em Joinville. Fico lá 3 anos, contando com Jaraguá, 3 anos e meio, e volto para Criciúma. Até 2011 eu estou então como apresentador do Jornal do Almoço, 7 anos. Tenho orgulho de dizer, a gente tem que comemorar as pequenas Exato, as conquistas, né? exato. Não tem nada a ver com você acha não. Mas eu sou o apresentador que mais ficou à frente do Jornal do Almoço aqui na região. Foram 7 anos e meio. Né, o Silmar Velter, nosso antigo coordenador, ficou 7 anos. Eu tive essa alegria de ser o que mais permaneceu ali, porque a rotatividade se tornou muito habitual hoje em dia, Uhum. né? Eu sempre fui um profissional. Meus amigos dizem, tu é um profissional de carreira, tu fica muito tempo onde tu estás. E é verdade, porque no governo de Criciúma, um ambiente público, onde a política está sempre presente, e é Sim, difícil, né? Tu sabe é. como é que é esse ambiente. Entre indas e vindas ali, já são 10 anos como secretário, diretor. Então, realmente eu me sinto um profissional de carreira às vezes, que é raro hoje em dia, né? E é bom, né? Porque para A gente você cria uma história, né? e para você ter sucesso, você precisa fazer por muito tempo para ir É, aperfeiçoando, né? aprender e É. fazer. Mas voltando ali, então, em 2011, como apresentador do Jornal do Almoço e editor de esportes, né? Fazia já também as matérias do Criciúma Esporte Clube para o Globo Esporte, as transmissões do Sport TV, do Premier e algumas até RBS Globo. Então tive toda essa expertise ali. E aí, em 2008, 3 anos antes de acontecer a saída, eu e a minha esposa, a Carol, a gente já vinha sentindo a necessidade de crescer. Crescimento financeiro mesmo.
Uhum. Porque as pessoas veem o jornalista na tela e lá e acham que a gente ganha 100 mil reais por mês, Exato. né? E não é assim. A gente sempre estava falando antes com o Dani que é o seguinte: a única diferença é a exposição pública. Uhum. Né? A gente é visto por muita gente. Diferente de um profissional, um advogado, que tem todas as suas dificuldades, seus dramas, não é visto por tanta gente. Ou Isso. o barbeiro, que tem a sua profissão, vê bastante gente, mas não está em contato com a sociedade toda. A gente, numa entrada, fala com a sociedade Sim. toda. Então, tu é muito visto. Essa é a diferença. Agora, os dramas, as dificuldades, o dia a dia, a carga, ela é pesada e ela é difícil e é em todas as profissões. Então, aquela sensação de precisar se movimentar surgiu para mim e para ela em 2008, 2009. E aí veio a ideia. Ou a gente sai daqui e vai trabalhar fora, também em televisão, que tinha Uhum. algumas oportunidades, inclusive no Sport TV para mim, que tinha ali uns caminhos para São Paulo e Rio, ali com o grande amigo Carlos Eduardo Lino, que hoje está lá, tá lá até hoje no Sport TV. Sim. O Raul Costa Júnior era o diretor da RBS em Porto Alegre e foi para a Globo. E eu conhecia bem ele, tinha uma oportunidade também de estar lá tentando fazer alguma coisa. A Carol também tinha um caminho ali para algumas áreas. Só que eram áreas que eram muito semelhantes ao que a gente ia fazer aqui, com a compensação financeira que ia acontecer, mas o nível de vida, né, Uhum. também aumentaria, Sim. dificuldades de a gente estar indo para uma outra área. Então, assim, a gente não queria recomeçar e pensou em um segundo caminho que talvez fosse o mais legal, que era montar uma empresa e aproveitar todo o relacionamento que nós tínhamos com esse mercado do sul do estado, Araranguá, Tubarão, Criciúma, Serra, algumas coisas em Florianópolis. Ou seja, o mercado estava ali para a gente tentar empresarialmente montar algo, né? E aí começou a surgir. A gente trabalhava com eventos cerimoniais, né? Que são eventos que acontecem muito durante os meses. Assim, a gente sempre foi muito bem visto nessa área, então a gente começou a ver isso como possibilidade. Essa parte da assessoria de imprensa, porque enquanto o jornalismo, tu vê que as redações estão cada vez mais enxutas. Como toda Uhum. empresa, né? Enxugar para maximizar, fazer mais com menos, né? Isso. E aí a gente percebeu, pô, assessoria de imprensa, na cidade hoje tem 2 empresas, 3 no máximo, que trabalham com isso. Há muito mercado. Muitas instituições precisam. E o que é uma assessoria de imprensa? Nós montamos um negócio para atender o cliente e absorver do escopo industrial, de serviço ou de varejo dele, o que são pautas ali? Uhum. Pautas que têm valor notícia. Então a gente constrói matérias jornalísticas sobre aquele segmento, não a empresa, não é uma propaganda. Sim. É o setor. Pegar a Dom Pettini. Eu não vou fazer uma matéria. Dom Pettini lança novo equipamento, novo corte. Isso não é pauta. Uhum. Agora, sim, área da barbearia catarinense está em alta. Empresas investem em tal coisa. Pega números da barbearia em Santa Catarina, pega cases que são interessantes e posiciona o nosso cliente com uma inovação que só ele tem. Aí a gente cria uma matéria e vai oferecer aos veículos de comunicação para fazer uma matéria sobre aquilo. E aí, com o relacionamento que a gente já tinha, a gente começou também a ter essa facilidade. Perfeito. Sempre falando a verdade, nunca querendo enganar colegas, porque jornalista já conhece faro da mentira de longe. Sim. Então, a nossa ideia sempre foi falar a verdade, mostrar uma boa pauta e dizer, olha, esse caminho, de repente, rende uma pauta econômica ou uma pauta para o setor industrial. E começou a dar certo. Então, clientes grandes que a gente tem hoje, como Sebrae Santa Catarina, Instituto Mix de Profissões, Sindicato da Habitação da área de shopping centers e de locação, que também é um sindicato patronal que a gente tem como cliente, profissionais liberais diversos, advogados, médicos, né? Já trabalhamos com o Criciúma Shopping, com a construtora Fontana, né? Então, clientes muito legais que estavam, o Nesc, né? Então, que estão conosco e que a gente mantém aí uma boa relação até hoje e faz um trabalho de mercado com eles. Ou seja, é um produto que a gente faz e que é um negócio. Sim. Então, a gente começou a crescer nessa área. E depois também, com a nossa expertise de televisão, dentro da nossa empresa, começamos com a área de vídeos corporativos, institucionais para empresas, para que elas possam ter um vídeo para levar para feiras, para convenções, e depois com a internet ganhando cada vez mais força, também vídeos com formato padrão, linguagem rápida, curta, facilitada, vídeos pequenos para a internet, né? Nessa parte mais de uso de imagem. Então, a nossa empresa hoje trabalha com essa gama de produtos, né? E agora a gente recentemente começou também a já tatear essa área de cursos e media training, né? Essa consultoria, né? Com políticos, com empresários, para posicionamento diante da mídia, curso de oratória, como falar bem no YouTube, como falar bem diante das câmeras, do microfone. Então, isso também é um mercado, né? Então, a gente atuou muito nessa área e criou a empresa, então, ali em 2009, 2010, e aí em 2011 veio a segurança para a gente sair da TV e focar só nisso, né? Não sei se eu falei do Sebrae?
Falou. Sebrae, nosso cliente foi, eu falo Sebrae sempre porque o Sebrae é um cliente, foi o nosso primeiro cliente, assim. É mesmo? E foi muito natural, porque a nossa relação com o mercado e a exposição trouxe o cliente até a gente, né? O Sebrae, o Murilo Gelosa é um grande parceiro, assim, Douglinha, agora que eu sei que vocês estão aí saindo da TV, vamos fazer um trabalho com o Sebrae. E até hoje é um dos nossos principais clientes. E aí o poder público veio por causa disso, assim, a gente, quando anunciou que saiu e estava com a empresa, pô, criou um baque na época, né? Porque, Sim. como você mesmo disse, a nossa imagem estava muito consolidada, assim. Quando, nossa, saíram da TV. Mas o que vão fazer, o que não vão fazer? Aí começaram as pessoas a entender que nós estávamos no segmento empresarial. E aí o prefeito Clésio Salvaro, na época, convidou, né? Me chamou para uma conversa. Assim, Douglas, olha, até então eu nunca tive coragem, porque tu estava lá no jornalismo, imaginei que não, né? Tu ia ficar lá até morrer. Mas como tu está agora no mercado, também com a tua empresa, eu estou precisando de alguém para tocar aqui a diretoria de comunicação. Isso era final de 2011. E aí eu pensei muito, né? Porque eu não sou jornalista, né, cara? E o jornalismo sempre teve essa relação com um certo vácuo entre o poder público. Porque nós sempre cobramos, né? Uhum. Nunca trabalhamos do lado de lá. E aí eu pensei bastante, entendi melhor como é que funcionava, coloquei algumas condições ao prefeito na época, que foram só duas. Sim, prefeito, eu não tenho nenhuma intenção de ser candidato a nada. Não quero ser político. O teu medo era a É o que intenção de usar essa de que a gente tua... pudesse entrar para daqui a pouco não usar, porque eu acho que eu até Sim, poderia. sim, Eu mas poderia ser um político. Eu óbvio. poderia ser político. Eu Uhum. acho que eu até. Se eu não acreditar em mim, quem que acredita? Exato. Né? Eu acho que eu tenho convicções, ideias e postura para fazer um trabalho nessa área. Mas não é a minha. Eu acho que o mundo do poder público no Brasil hoje, eu prefiro mostrar, apontar, enxergar, do que me envolver ainda. Né? Mas eu falei, não quero ser político. Eu quero fazer um trabalho técnico em comunicação para falar do governo, do serviço, né? A te ajudar com a tua imagem enquanto político, dentro do que eu puder. E também não quero me filiar a partido. Não quero ter filiação e não quero seguir carreira eletiva. E ele foi, até hoje, né? A coisa que ninguém pode tirar do prefeito Clésio Salvaro é que ele é um cara de palavra e um cara muito leal. Né? E o Clésio disse, Douglinha, é isso aí, eu preciso dessa parte técnica, os eventos, coordenar a equipe de release ali, de jornalismo, né? As agências de publicidade que estão conosco, precisa de uma orientação, a gente precisa que elas entendam o que o governo quer comunicar. Então, esse gestor aí que eu preciso. E foi uma experiência nova para mim, porque eu também não era um gestor público, eu estava começando na gestão privada. Mas Deus é bom e me colocou ali, foi me capacitando e eu estudando também. E deu certo. Acho que até hoje estou aí entre indas e vindas. Eu fiquei fora aí no meio da década de 2010, porque eu precisava dar atenção para a minha empresa. Aí depois, em 2017, o Clésio voltou à prefeitura, ele me convidou novamente, mas eu não pude aceitar naquele momento. Então, naquele ano eu não fui. Aí em 18 ele me convidou de novo. Aí eu falei pra Carol, o homem já é a terceira vez que o homem me convida, não dá pra dizer não pro Clésio Salvaro tantas vezes assim. Eu vou, porque também acho que é importante pra nós. Aí ajeitamos ali a empresa com mais um funcionário pra ela poder tocar. E eu voltei agora e estou até hoje também como diretor. E tá bem legal, acho que é um trabalho legal. Dentro do que eu posso ajudar, tenho tentado ajudar a cidade. Perfeito. E como que é lidar com o prefeito? Porque ele é um cara que trabalha A muito. patrola. E ele é um cara de posições muito firmes, né? Muito firmes, Que às vezes choca uma ala, né? Polemiza. Ele gosta, né? Ele domina essa área Até da brinco com ele. conversa. Não sei por que tu quer um secretário de comunicação, porque tu já é um comunicador nato, né? Exato. Ele é muito bom nisso, né? Exato. Eu vejo ele como um cara muito habilidoso e um cara que tem uma expertise para colocar as falas. A minha visão, enquanto leigo e enquanto um cidadão comum, um cara que ele tem a capacidade de colocar as falas dele pontuais. Ele sabe o efeito que ele quer dar com uma frase, por exemplo. Verdade. Ele é o cara que pensa isso? Ele tem muitos insights e ele tem muitas ideias. Né? Isso que eu falei não é brincadeira. Ele realmente é muito bom em comunicação. Ele promoveu, já teve acesso, ele teve rádios, né? Sim. Ele já foi, inclusive, apresentador dos programas que ele tinha lá na rádio dele. Ele sempre foi do microfone, de falar. A história dele com essa parte de público, tanto é que ele está onde está, porque se comunica também muito bem. E tem muita noção de publicidade e de o que é o jornalismo, como acontece. Então, vou dizer para ti que ser secretário do Clésio Salvaro foi muito importante para mim ser secretário de comunicação do político Clésio Salvaro no início. E até hoje, mas principalmente no início, porque eu também não sabia. Eu sabia de comunicação e de jornalismo, mas sobre gestão e comunicação e como ajudar um político a se posicionar, eu também não tinha tanta experiência. Mas o Clésio já tinha essa experiência. Então ele também
trouxe as ideias, trazia muitas coisas, e eu dizia, nossa, que sacada, prefeito. Eu vou pegar isso aqui que tu teve de ideia e vou te ajudar a operacionalizar, da parte técnica, que é o que é a minha especialidade. Então a gente se deu bem nisso aí. E esses insights, assim, de ideias, de lemas de governo, de campanhas, de como uma ideia pode repercutir, ele sempre traz na mesa. Isso facilita muito porque ele é da área, ele entende bem. E esses insights mais polêmicos, que as pessoas encaram como polêmica, e que realmente causa polêmica, mas eu vejo como muito necessárias, Sim. dependendo do cenário nacional, estadual e local. Ele sempre vai lá e se posiciona fortemente dentro da convicção dele. E as pessoas gostando ou não, é a convicção dele. E quem está do lado dele, pensa como ele. E muitas coisas eu penso como ele. Sim. Eu não vejo ele como um cara maldoso, Sim. ruim, que quer complicar. Não, ele só tem uma convicção de sociedade e de valores que eu acho que muitas pessoas compactuam, como ele pensa. Tanto é verdade que os índices de aprovação hoje do governo estão na casa de 87%, né? Então a cidade aprova Sim. a gestão, e nas eleições pelas quais ele passou, uma com 87%, a outra com 78%, ou seja, as pessoas pensam, gostam da maneira como ele se posiciona, porque a nossa sociedade é mais ou menos da maneira como ele pensa. Que maneira é? Conservadora, que valoriza os valores morais da família, de não se deixar levar por situações que podem prejudicar as relações econômicas, de valores espirituais, de valores morais. Ou seja, ele tem essa preocupação de manter a sociedade dentro daqueles níveis de respeito. Eu acho que isso é legal, Sim. sem invadir, sem demérito para ninguém. Tem outras questões que ele acaba avançando com mais força, né? Tivemos agora, por exemplo, aquela questão da greve dos colaboradores lá, parte deles, né? Do sindicato ali, uma pequena parte que sempre faz esse barulhão, e ele internamente sabe que a maior parte dos colaboradores não tá ligado àquela questão sindical. E internamente ele conhece os números. Então, assim, se ele tem os números na mão, se ele tem a convicção, ele vai lá e vai para o enfrentamento. Por quê? Porque se ele não for, a sociedade acaba ouvindo só um lado. Exato. E é engolida por uma pequena parte que faz um barulho. Então ele vai lá e também faz o barulho dele com as convicções dele. Eu acho que ele está correto em se posicionar assim. Perfeito. Agora, com relação ao trabalhar com ele, é realmente tudo que dizem. Ele é uma patrola, ele acorda às 5 e vai dormir às 11 e trabalha como político profissional o dia todo, quer saber dos projetos todos na mesa dele, quer entender o acompanhamento de todos os projetos, quer saber por que algo está parado na mesa, liga para a gente o dia todo para entender o fluxo e tal. E eu acho que a cidade de Criciúma só andou do jeito que andou nesses últimos 12, 13 anos, foi por causa de um gestor que tem essa pegada. Porque se tu na tua empresa não olhar de pertinho lá a galinha e a cerca lá, não vai andar. Não manda. Então ele é assim, ele vai, pega o carro de manhã, vai visitar as obras, chama a reunião de secretário, quer saber dos relatórios e tal. Liga de manhã porque ouviu uma coisa, quer saber se aquilo é verdade, quer explicação. É natural, acho que é um tipo de gestão que está em cima, né? E a cidade precisava disso. Criciúma precisava disso depois de... Eu acho que a década de 2000 a 2010 foi muito ruim para Criciúma. Falando assim, nada contra pessoas, mas falando sobre percepção. Eu estava como jornalista, e eu sou natural de uma outra cidade, Tubarão. E eu via Criciúma uma cidade assim, meio... Tava esquecidinha, assim. Meio grande, forte, mas mal cuidada, não tinha um carinho. E de 2010 até os dias de hoje, nessa última década, Criciúma se transformou. Não dá para dizer que não. Não, é verdade. Você tu andar na rua, tu vê. Tudo asfaltado, tudo pintado, os parques são um sucesso. Investimento em turismo agora tá um negócio louco com o Parque das Nações, com o Parque da Prefeitura, o Parque do Imigrante, a mina de visitação, esse planetário ali, o Parque Astronômico. Vai vir um mirante agora aí, que é um espetáculo, tu vai ver lá de cima, 60 metros de altura, a serra, o mar, a plataforma de vidro. Um investimento numa indústria diferente, né? Uma indústria limpa, né? Que nunca foi o foco de Criciúma. Criciúma é muito industrial, que ainda continua. E tem que ser, né? Mantém. Tem que manter. Mas o setor mecânico, uma coisa setor... não impede a outra, não né? Impede a outra. Inclusive a área do carvão, né? Que Criciúma hoje já não tem mais carvão, Isso. mas as pessoas tinham uma imagem ruim do carvão, mas o carvão hoje ele é a segurança nacional. Exato. Hoje nós temos as energias limpas, são top, tem que ter, mas quando a coisa aperta lá em cima, é no carvão que eles vêm correr. É na A Alemanha tá aí para provar isso. É na termoelétrica, só que o carvão hoje ele não polui mais como antes, ele tem todo um cuidado. processo de cuidado, né? Mineradores contínuos, equipamentos de controle remoto, o mineiro já não está mais lá embaixo tão efetivamente como estava antes. Captação de carbono para não lançar na atmosfera, a própria SAT que faz isso hoje de maneira muito competente. Então é assim, é evoluir, né? E a cidade evoluiu junto. Sim. Tá limpa, tá industrial, dá retorno,
E Criciúma segue crescendo. É. É uma coisa que eu admiro num líder, ele tem que ter convicções e posições firmes, né? Um cara que ele não marca a sua posição, ele acaba sendo engolido pela situação. E o Salvário, eu percebo isso. Posso concordar ou não, mas ele vai ter a posição dele. Perfeito. E uma máxima que sempre acontece no Brasil era o seguinte, né? Cara, cano enterrado não dá voto. É. E ele, cara, chegou na cidade, revirou a cidade de perna para cima aí. A gente tinha um problema seríssimo com enchentes e tal. E foi um caos a cidade no momento É. tipo, Fiz muita matéria disso, né? áreas, Fiz área muita reportagem. central aqui, o cara Tá parou cheia, tudo né? e meteu o cano no chão por tudo aí. E hoje a gente solucionou esse problema. Eu diria que amenizou muito, né? É claro que contra a força da natureza não tem obra que aguente, se Deus quiser, acontece. Mas o que eu digo? Eu acho que foi uma das principais revoluções assim da gestão, essa implantação da macrodrenagem, chamada também de canal auxiliar, né? Exato. São 3 etapas, 2 delas, 2 e meia já concluídas, estamos na terceira hoje, está passando lá pelo bairro Pio Corrêa, mas ela rasgou todo o centro, o Coronel, descida do Hospital São José, Uhum. Coronel Pedro Benedetti, Praça Nereu Ramos, Henrique Lage, foi a primeira etapa. Então, quando eu cheguei no governo, eu estava nessa etapa. Muita matéria eu fiz lá dos lojistas preocupados. Imagina. Mas tu imagina tu Eu perder lembro. voto no público do centro. Exato. Ó, que prefeito louco, como dizia o outro. Mas não, louco entre aspas, né? Sim. Porque foi corajoso e tinha convicção de que precisava começar e terminar. E aí o trabalho de comunicação é importante nessa hora. Explicar para essas pessoas que é o seguinte: olha, tem prazo, a ideia é que se comece e se termine e depois vai ficar assim, ó. E vocês vão ter transtorno, sim, O mas processo dói. tem essa opção de vias e tal. Vamos fazer antes do Natal. Então foi um processo bem intenso naquela época. Mas, poxa vida, a Praça Nereu Ramos e as adjacências ficaram espetaculares. E até hoje os comerciantes entendem e reconhecem isso. Partiu aí dessa parte das aduelas, como você falou, os canos ali, né? São chamados aduelas, na realidade são. É tipo o canal, dadas as proporções, o que foi feito em Criciúma foi o que foi feito em Los Angeles, né? Tem o canal, aquele canal no meio de Los Angeles. Sim. Pra quem lembra o filme do Exterminador do Futuro 2, onde o Schwarzenegger corre com a moto ali naquela meiuca ali, é ali. Só que lá é um canal aberto, né? E pouco lá, maior. Pouca coisa. Porque lá a cidade é 20 vezes maior. Mas assim, aqui foi mais ou menos isso. Foi pego aduelas enormes, muito grandes mesmo, e colocadas, e aí, só que não ficaram abertas, estão tapadas, mas correm por baixo ali. E todo o rio é canalizado ali por baixo para dar vazão. E aí foi feito, então, nessa área que eu falei. Depois foi feito na segunda parte ali, continuando a Henrique Lage em direção ali ao Santa Bárbara, ao bairro Santa Bárbara, toda aquela região ali, até lá o Pinheirinho. E agora, que já está concluída também, foi inaugurada até faz uns 2 anos, com a ministra do Rogério Marinho, que era então ministro da Infraestrutura e das Cidades. E agora, então, estamos no Pio Corrêa, naquela região ali que desce em direção à Próspera ali, que é outra região problemática também. E essa está com fase de previsão para o final do ano. É uma obra que, como você mesmo disse, hoje você não já ouve falar tanto de cheia na cidade. Quando dá uma carga d'água forte daquela, realmente alguns pontos alaga, porque os bueiros não aguentam e tal, mas comparado ao que era antes, assim, hoje é 2%, 5% no máximo do que era antes. E aí foi feita uma outra obra muito legal também, lá em cima, naquele bairro onde fica a Brametal, lá, esqueci em direção ao Unesc ali, que é o Piscinão, né? Sim. O Piscinão é uma pequena represa que tranca a água lá e vai soltando devagarinho. E aí ela já chega com um fluxo menor aqui. Isso aí resolveu um problema seríssimo que a gente tinha na Santos Dumont. Eu tinha comércio, minha barbearia ali era um caos. E aí quando fizeram aquele piscinão que hoje fica dentro do parque ali da prefeitura e drenaram tudo lá, aquilo ajudou demais. Hoje já não tem mais esse problema. Ela vai encher num determinado local que tem espaço e depois que passa aquela bomba d'água, ela vai sendo solta devagar, né? Isso é muito importante. Claro que se der 5 dias de chuva vai transbordar igual, mas raramente acontece eventos dessa magnitude, né? Ameniza bastante ameniza o impacto, bastante. Né? Não, eu vou te dizer assim, Dani, que trabalhar hoje no governo, eu fiquei de 2011 a 2014, quase 15, depois fiquei 2, 3 anos fora, aí voltei em 18 e tô aí mais, já desde 2018, então quase 5 anos. Se for quase 10, 9, né? É uma alegria, assim, trabalhar lá. Acho que o governo, ajudar a cidade, né? Ajudar a cidade é muito legal. Sim. Depois que eu sair de lá, que eu vou sair em algum momento, eu vou poder dizer, olha,
participei de muitas coisas aqui, Uhum. se eu tiver um filho, não tenho filho ainda, foi o pai que ajudou a fazer. Exato. Ou então o sobrinho, ó, foi o tio que ajudou a fazer. Uhum. Né? Acho muito legal isso, porque tu constrói junto com a cidade. Sim. É o Então, papel do cidadão, né? é isso, é mais do que. Aí é uma questão mais de te doar também um pouco, Uhum. né? Porque a gente sabe que o poder público hoje. Ah, mas é porque tá lá, o funcionário público ganha dinheiro. Cara, cada um tem o seu Sim, salário, né, cara? exato. Cada um vai lá para trabalhar, não receber nada, né? É, o cara Então, que tá assim, a gente vai lá e reclamando, ele tem o salário dele, né? Não pô. trabalha de graça. Não, então assim, mas é assim, dentro da área empresarial hoje, eu tenho a minha empresa, a Carol toca, claro, muito mais à frente, porque eu, como funcionário público, não posso estar tão envolvido em muitas frentes, mas ela toca. A nossa empresa hoje, ela tem resultados muito legais. E o poder público nem tipo, lá na vida empresarial, a gente Uhum. tem mais retorno do que, né? Sim. Mas não é por isso só, é por estar ali fazendo algo para a cidade, fazer um bom evento, tu chamar a comunidade, falar o que está sendo feito, prestar conta, é muito legal. E acho Bacana. que faz parte da vida profissional e da história lá na frente também. Com certeza. Gente, lembrando sempre o que a gente tem o patrocínio aqui da Escolar, e eu queria falar para vocês hoje da cera em pó, tá? Essa cera em pó aqui, você que tem barbearia ou você que tem um cabelo fino e precisa de uma alta fixação, sem brilho e que ainda ajude a encorpar esse fio, eu sugiro para você, aqui o Léo já me mostrou o cabelo dele ali, ó. Eu sugiro para você a cera em pó da Escolari, tá? É um produto fantástico, não vai deixar resíduo no seu cabelo e você vai ter um cabelo fixado aí para o dia todo sem grandes problemas, mantendo aquele penteado bonito. O Douglas falou que é importante, né? A gente tá Eu uso, diante. tá? Aí, ó. Eu uso. Viu? Tá vendo? Eu vou dizer para você que a escolar está lá em casa e ontem eu, lá na prefeitura, recebi o diretor da NDTV, do Grupo Record. Ele chegou para mim, mas Nazário, que topete, hein, cara? Pô, bonito esse teu topete aí, cara. Aí assim, cara, meu barbeiro é bom, né? O barbeiro sabe como fazer, mas eu vou dizer pra ti também, já foi maior, tá? É verdade. Mas também não tem mais 20 anos, né? Ó? Exato, mas nós ainda temos tupete, né? É. Isso Aí deve ser comemorado. tem uns amigos meus que falam, "Ô, mas aqui tem umas entradas, hein? Não Sim, sei o mas- quê." Aí o cara careca, cara. Mas, meu bicho, nós somos contemporâneos de escola. Tinha cabelo, eu ainda tenho, né? É inveja, é É, inveja. velho, velho. Mas o meu pai e o meu avô, meu falecido avô, morreu bem cabeludo, assim. Tinha as entradas, né? Mas tinha Sim. cabelinho. E o pai até hoje tem cabelo. Então, Ah, acho que ali, a não ser que o Clésio me tire um estresse aí, me estresse muito, eu vou manter o cabelinho aí por mais tempo. Olha aí, prefeito, ó, Aí, ó. mais uma responsabilidade na sua conta aí. Manter Cuidar do tupete do Douglas manter o Nazário. topete. Não É. deixa eu perder meu topete, prefeito. Exato. Que, Ah, cara, que história de vida fantástica, gente, que legal. que papo bacana, né? Que a gente conseguiu tratar aqui de vários assuntos e que tu sabe que tu é um cara que é inspiração aí para Opa. muitas pessoas aqui de toda a nossa região sul e gente que te acompanha há muito tempo, né? Por toda essa tua exposição. Legal. E a gente precisa cada vez mais de ter pessoas em que a gente possa se inspirar com um aspecto bacana de vida, de sociedade, de ajudar o próximo. E eu tenho certeza que tu é um cara desse, um cara que eu respeito demais. A partir do momento, lá quando eu começando ainda, queria ser o barbeiro do Douglas Nazário, né? Imagina. E aí, lembrando daquela fase que tu colocou aqui pra gente, de quando criança, da oração e do pedido das coisas para Deus, eu sempre falo para as pessoas que estão próximas de mim o seguinte, cara, muito cuidado com o que tu pede para Deus, porque É. normalmente as coisas vão Vão acontecer. acontecer. Só que o processo para acontecer é a caminhada. Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Né? Então eu lembro de muitos aspectos, de muitas coisas que eu pedi para Deus e que hoje são realidades. Então, aí eu tomo muito cuidado para não reclamar, né? Porque quando vem essas responsabilidades, você vem um peso também em cima, né? E você Verdade. tem que saber lidar com ele. Então, cuidado para não ficar reclamando de coisas que você pediu, né? É verdade. Então, Deus, eu quero ter uma empresa grande. Cara, tu vai te estressar um bocadinho com isso. É verdade, Né? verdade. Eu quero ser um jornalista reconhecido. Isso traz responsabilidades e tudo tem o pró e o contra, né? É. Então, eu sempre digo muito para a galera isso, cara, pediu, saiba que vai ter um preço a ser pago por isso e esteja disposto. E saber pedir, né, Dani? Exato. Porque as pessoas falam hoje tanto em inteligência artificial, mas nós temos uma inteligência divina que sempre teve do nosso lado, que é Deus, né? E saber pedir a Deus é importante, né? Eu sempre brinco com
colaboradores ali, enfim, e as pessoas com quem eu tenho os contatos aí dos cursos, do ChatGPT. As pessoas, agora é moda, né? Uhum. Inteligência Artificial, ChatGPT, que é uma delas. Faça um texto sobre barbearia para mim. Ele vai te dar alguma coisa ali, o ChatGPT. Mas não vai ser um texto bom, porque tu não soube pedir. Exato. Faça um texto sobre barbearia e elenque números dos últimos 20 anos. Me dê aspectos de percentuais de colaboradores, em média, que as maiores barbearias do Brasil têm. Pontue também como fazer para tratar de inovação na área de produtos, na área da barbearia. Para tu pedir, hoje, é mais difícil do que escrever. Uhum. Tem que saber o que pedir e como pedir à inteligência artificial. E é a mesma coisa, falo isso porque a gente pega muitos jovens, né? Sim. Então, assim, o jovem que ainda não está nessa linha espiritual, mas quer tatear com Deus ali, a gente está falando de Deus agora também. Então, assim, orar, agradecer e pedir. Mas peça dando detalhes para Deus. E eu vou te dizer um pouco o que aconteceu na minha vida, né? Acho que a gente já está em cima do horário aí, mas rapidinho. Lá em 2007, 2008, quando eu comecei a voltar aos cultos e ouvir mais a palavra de Deus, eu comecei a pedir para Deus. Uhum. Deus, eu hoje sou um profissional que é razoavelmente bem sucedido, estou aqui, mas eu estou sentindo necessidade de mudar. Eu quero crescer. Eu queria ter algo diferente na minha vida, queria fazer algo, né, ter um negócio, como você falou, poder ter condições de casar com a Carol, a gente ter uma remuneração melhor e tal, não sei o quê. Mas assim, pedidos assim sempre muito... Deus atendeu. Eu saí, montei uma empresa. Agora, as dores que eu vivi nos anos sequentes para chegar... Até hoje ainda vivo dores, porque a gente que está sempre nessa área empresarial sente. Mas assim, eu pensei, Deus, obrigado. Mas me ajuda agora a resolver isso. Então assim, peça a Deus, assim, quero ter isso, mas nessa caminhada me capacita. Me oferece oportunidades de entender essa empresa que eu quero ter. Quais são as dificuldades? Me aponta os caminhos. Pede que vai acontecer. Exato. Porque se a inteligência artificial atende, a divina, então... Exato. Mas tem um texto bíblico que assevera isso, né? Vocês não recebem porque vocês não sabem pedir como convém. Olha só. Então, tá tudo lá. Tá o tudo manual do fabricante tá tudo explicadinho. É antigo e ainda vale. Mas falando dessa questão de que a gente está caminhando para toda uma tecnologia absurda, cara, a coisa que mais me encanta ainda é o cérebro humano. Nada supera essa máquina. Que ainda é subutilizado. Exato. Então, não temos nem 10, 15% aí. Exato. Então, é uma coisa fantástica. Meu querido, quem quiser acessar, conhecer o Douglas, as empresas, como que a gente acha vocês aí Legal. na praça? Legal. Hoje a gente tem as nossas mídias sociais, né? Então, assim, a nossa empresa era Nazário Bortotti Comunicação, nossos sobrenomes, né? Não fazia sentido inventar um nome se a gente é muito conhecido pelos nossos nomes. Hoje a gente deu uma modernizada na marca, a empresa NZBT, né? Dentro dos novos tempos aí, mais enxutinho. Então ficou NZBT Comunicação. Então, lá no Instagram e no Facebook você vai achar por NZBT Comunicação. Também o meu Instagram, Douglas Nazário, só botar lá vai aparecer. Da Carol também, Carol Bortotti, né? Então, para trabalhos de cerimoniais, os empresários, quem quer fazer um evento, conduzir ali, a gente também tem esse trabalho à disposição, né? E o site nosso, nzbt.com.br, também está lá para apresentar um pouquinho da nossa empresa. Ele está em manutenção agora, que a gente está dando uma modernizada nele, mas anota aí, daqui a um mesinho a gente já vai estar de volta com todos os serviços lá também. Show de bola. E para quem quiser ir lá chorar um pouquinho, reclamar do seu bairro, tentar uma conversa com o prefeito, passa na comunicação da prefeitura, tomar um cafezinho comigo, a porta tá sempre aberta. O café é grátis? Assim, é do povo, né? O povo que paga. Já pagamos. Não tem nada grátis lá dentro. Tudo a gente tenta economizar o dinheiro do povo, mas ali o que tem é do povo. Vamos falar certo. Que o café já tá pago por vocês. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo com a gente aqui. Eu que agradeço. Pela disposição, pela confiança de estar aqui com a gente. Foi um momento de muito aprendizado. Legal. Um papo bacana. Tenho certeza que a galera vai curtir, vai aprender bastante com tudo que a gente conversou aqui, tá certo? Tá bom. E esse Papo e Navalha aí com o Douglas Nazário, encerramos hoje. E todas as semanas a gente tem um papo bacana aí com alguém que tenha conteúdo aí para falar um pouco de tudo, de negócio, de vida pessoal, de política. E nós estamos sempre à disposição. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.